E para quem viu na chamada, se pararmos 10, recomeçaremos 11 vezes, né? Então, estamos reiniciando o sistema operacional e buscando continuar de onde paramos, né? Para quem acompanhou as nossas postagens aí enquanto estávamos ausentes, né? A gente continuou postando conteúdo às terças-feiras no intuito de não precisarmos repor aula. E tinha deixado nas entrelinhas que, né, retomando, né, nós comentaríamos as postagens para que não ficasse apenas a postagem sem nenhuma abordagem a respeito, e assim faremos, né. Então, primeiramente, vamos aqui retomar o raciocínio, né, dentro da nossa aula de projeto de aplicação web, nós vínhamos, né, fazendo o quê? Usando o meu site, o Multiverso do Saber, como o nosso objeto aqui de referência prática, né? Eu me coloquei como cliente, vocês como os desenvolvedores, e aí nós estávamos ensaiando, né, um projeto para melhorar, né, a navegabilidade, a apresentação dos conteúdos das aulas no meu site, e estávamos na seguinte etapa. Primeiramente, fizemos aqui a definição do cliente, que foi a minha apresentação como cliente. Depois, coloquei o produto, que é o meu site, com o meu objetivo, que seria melhorá-lo, né? Deixei claro a área de atividade, ou seja, não é comercial, a ideia era educativo, né? Conteúdo para a aula, e definimos também o público-alvo. Então, nós tivemos aqui várias etapas dessa questão do desenvolvimento de um projeto. Lembrando, né, não é apenas a questão de ficar repetindo a mesma coisa toda hora, mas reforçando o entendimento, né? A questão do projeto, antes de colocar em prática alguma coisa, é justamente para que você pense na melhor forma de desenvolver esta ação, né? Então, definimos o cliente, no caso eu. Entendemos qual era o produto, no caso o meu site. Definimos também o objetivo, que era melhorá-lo. Entendemos aqui e apresentamos o público-alvo, que seriam vocês, né, alunos de um curso técnico. Fizemos uma pesquisa, ou pelo menos, né, elaboramos uma pesquisa de aceitação com formulário. Falamos da tabulação dos dados. E aí vem a etapa seguinte, né, que seria começar a dar um retorno para o cliente daquilo que você tem para mostrar. Ou seja, o que a gente poderia já começar a apresentar para esse cliente. E aí vem essa etapa, né, chamada prototipagem ou prototipação do site, que na verdade é você criar um layout, um rascunho, um esboço, que seja possível apresentar para esse cliente, mostrar para ele como seria o resultado final, sem precisar desenvolver o projeto como um todo. Esse tipo de prática hoje se faz possível devido às ferramentas de design que nós temos disponíveis aí em larga escala no mercado, né? No passado, 15, 20 anos atrás, isso aqui era meio complicado fazer, né? Porque para poder mostrar um esboço, mostrar um rascunho, uma prévia do projeto, tinha que codificar, tinha que montar parte dele, e aí também levava tempo. Então, uma coisa importante aqui para a gente definir isso em pedra, tá? O marco zero, a talha na pedra. Se para criar um protótipo você tiver que dispor muito tempo de trabalho, não vale a pena, esquece isso, joga fora. O protótipo nada mais é do que um esboço, digamos assim, um rascunho de como o projeto ficaria depois de pronto, para que você possa apresentar para o teu cliente, receber um aval dele do tipo, ó, é isso aqui, é isso mesmo que eu quero. Ou, de repente, ele chegar para você e falar, bom, tá legal, mas eu gostaria que fosse desta forma. Então, o protótipo ele tem este objetivo, é sair da esfera imaginativa e você ter algo, digamos assim, concreto para apresentar nesta fase inicial. Algo que no passado nós às vezes demorávamos alguns meses para conseguir dar essa perspectiva para o cliente, porque você criava um projeto, apresentava a ideia, mas você não tinha como de fato mostrar algo funcionando para ele poder avaliar. O protótipo, ele hoje traz essa possibilidade que, de alguma maneira, se encaixa com essa tendência do momento que a gente chama aí, né, de desenvolvimento ágil, né, que o mercado rotula como desenvolvimento ágil, que é, né, uma metodologia de desenvolvimento, como o próprio nome deixa muito explícito, onde se busca respostas e soluções no imediatismo, o que nós sabemos
que não é verdadeiro, né? Não se busca respostas que solucionem grandes problemas de forma imediata, leva tempo, né? Construir soluções vai tempo. Mas, como tudo na vida, né, é uma questão de também, através do tempo, a gente vai percebendo que não é bem assim, são tendências, atualmente, e há um bom tempo, a chamada metodologia de desenvolvimento ágil está em voga, né? Não importa que você desenvolva um produto para um cliente, entregue para ele ao meio-dia, e ao meio-dia e 10 você já está disparando um deploy, com uma atualização, corrigindo alguma falha. E não sei se eu posso chamar isso de desenvolvimento ou de atropelo. Mas, repito, não estamos aqui questionando o mercado, estamos refletindo sobre, né, uma prática comum. E esta questão do protótipo, ela vem em encontro a isso. Porque se você apenas apresenta uma suposta ideia, ou apenas o projeto no papel, o cliente não consegue, digamos assim, concretizar ou conectar isso na imaginação dele e ver como ficaria. Então, as ferramentas de protótipo hoje vêm com esta possibilidade de apresentar para o cliente uma prévia de como seria o resultado final. E claro, né, gente, já disse e repito, se para criar um protótipo você tiver que dispor de muito tempo e trabalho, esquece, não vale a pena. As ferramentas de protótipo, elas criam o quê? Uma ilustração, um layout, telas navegáveis, sem que você precise programar absolutamente nada, para que você mostre para o cliente. Mas, repito, se isso for dispor de muito tempo, e o tempo que você estaria desenvolvendo o projeto, você tiver que parar para criar o protótipo, não é interessante. Não é essa a ideia. O protótipo não compete com o projeto. Ele faz parte dele. Se precisar competir, pula essa etapa. Tudo bem? Bom, para quem chegou agora, bom dia novamente, estamos de volta, I Can Back. E aqui vamos compartilhar minha tela e eu vou apresentar aqui, vou só comentar, tá, pessoal? Não vou aprofundar, eu já deixei isso para vocês aqui nas semanas anteriores. Vou apenas pontuar os aspectos que são, digamos assim, importantes para o entendimento dessa questão do protótipo, para que ele seja útil para vocês no TCC e tudo aquilo que vocês forem desenvolver no futuro, daqui para frente, tudo bem? Compartilhar minha tela aqui com vocês. Esta apresentação aqui já estava, né, na semana passada, eu já disponibilizei isso semana passada. Por acaso, se alguém não pegou, eu forneço o link novamente. Vou compartilhar minha tela aqui. A pergunta do século, né? Estão vendo minha tela? Para mim está carregando aqui. Opa, então vamos lá. Deixa eu aguardar um pouquinho aqui. Perfeito. Bom, pessoal, prototipagem de sites, né? O termo prototipagem ou prototipação consiste justamente naquilo que eu estava abordando com vocês aqui previamente, né? E protótipos é um conceito que não se aplica apenas ao desenvolvimento web. Qualquer produto, qualquer coisa que você for desenvolver, você pode e deve, né, ter um protótipo inicial para que sirva como mostruário e avaliação prévia. Essa é a ideia de um protótipo, né? Associado a isso, como eu mencionei para vocês, nós temos tendências de mercado, né? Tendências de mercado, elas seguem o quê? Elas seguem também tendências da sociedade, né? O mundo que nós vivemos, ele não é algo abstrato, ele é uma consequência, um reflexo direto daqueles que o habitam, né? O ser humano está ansioso, o ser humano não espera, né? As pessoas querem hoje respostas e soluções para os seus problemas para ontem. Então, é muito comum a expressão, né, que é uma metáfora, né? Olha, eu preciso resolver isso para ontem. Isso é comum, a gente ouve isso o tempo todo e não apenas na área de desenvolvimento. Em tudo, em qualquer circunstância hoje na vida, você usa essa expressão, eu preciso disso para ontem. E aí a gente volta, né, à literatura da ficção. Júlio Verne falava sobre viajar no tempo, mas é uma obra de ficção. Eu não posso resolver uma situação hoje finalizando ela ontem. Isso é cronologicamente ainda impossível e improvável, né? Embora, né, para quem goste de pitacos, né, extra, né,
Esta semana eu li no Canaltech, né, que pesquisadores, acho que britânicos, se não me falha a memória, quebraram, né, a velocidade supraluminar, ou seja, quebraram a velocidade da luz. Então, em tese, né, aí chegamos a Einstein, que dizia que ao quebrar a velocidade da luz, poderíamos em algum momento viajar no tempo. Mas enquanto isso não acontecer e nós não formos um passageiro do tempo, não dá para hoje eu resolver um problema ontem. Nem partir e chegar antes de ter saído, que aí sim confirmaríamos uma viagem no tempo, ou seja, nossa velocidade seria tamanha que nós chegaríamos antes de ter partido. Olha isso, que maluquice. Então, o protótipo, o desenvolvimento Professor, ágil, pois não, diga. nós somos desenvolvedores, não somos cientistas quânticos. Ainda não, né, Afonso? Ainda não, né? Exatamente. Mas o mercado cobra isso, infelizmente, né? E como cobra, e para dizer que a gente atende, infelizmente surgem termos, né, que acabam sendo rótulos, metáforas, que na esfera semântica a palavra aceita tudo. E aí vem a expressão metodologia de desenvolvimento ágil. E aí você, né, entra nessa enxurrada. E como desenvolvedor, como pesquisador, como profissional do meio, ou você faz parte dele ou fica de fora. Mas para quem já está nessa área de desenvolvimento desde muito cedo, tem algumas etapas de desenvolvimento que são padrões, não importa se para web ou para qualquer solução de outra forma. Existe o projeto, a análise do projeto, existe o desenvolvimento e existe a implementação. Isso é o básico do desenvolvimento, tá? O básico. Tudo aquilo que você acelera na análise do projeto, você vai ter que corrigir durante a implementação. Não tem como ser diferente, né? Se olharmos aqui pela esfera dogmática, o mundo foi feito em 7 dias, porque talvez em 3 não daria tempo de fazer direito, teria que corrigir. E olha que talvez tenha algumas coisas que poderiam, né, ser atualizadas aqui, né? Então, analogias e metáforas à parte, a gente acelera ao máximo o desenvolvimento hoje, mas depois pagamos um preço com os chamados deploys, as atualizações, que corrigem. Então, assim, você resolve, sim, você atende, entre aspas, né, de forma instantânea, e aí vem, né, uma questão que a gente sempre bate nessa tecla. Existem soluções definitivas imediatas? Não, não tem. Você tem que corrigir depois na sequência por um bom tempo, porque não resolveu o problema do teu cliente. Mas psicologicamente você cria um estado de satisfação, porque você cumpriu um prazo, você atendeu inicialmente, ou pelo menos temporariamente, um cronograma que você havia pré-firmado, mas não resolve. E o tempo, com o passar do tempo, ele vai confirmando que isso é uma prática. Você simplesmente entrega A no CD prazo. Projekt Red não conhece o termo atualização. Como é que é? Pois Tem não? tem uma desenvolvedora de jogos chamada CD Projekt Red que lançou recentemente um jogo que estava todo mundo esperando durante mais de 3 anos, chamado Cyberpunk 2077. Eles Sim. lançaram um jogo todo bugado. Eles lançaram um jogo todo cheio de bug e até agora não estão arrumando direito, tá todo bugado ainda. O jogo foi um fiasco enorme por causa disso. Então, João, e é bem isso que nós estamos falando, né? Porque aí nós temos duas coisas, né? Você tem o cronograma que foi pré-definido, você tem, às vezes, um lançamento mundial sendo aguardado, e a gente tem colocado, né? Quando eu digo a gente, não somos nós desenvolvedores, mas é esta ansiedade social, né? Se lá atrás, né, os psicólogos e estudiosos dos fenômenos psíquicos diziam que a depressão seria o grande problema do século, já se sabe que hoje a ansiedade é o grande problema, né? As pessoas estão muito ansiosas, nós estamos gerando crianças ansiosas porque o nosso comportamento ansioso é transferido para os nossos filhos em casa, né? Minha filha tem 9 anos e de vez em quando está roendo unha. Eu falo, cara, mas você não tem contas a pagar e receber, por que rói unha? Porque eu vejo você roendo unha. Então, assim, a gente meio que transmite essa ansiedade de geração a geração e está sendo amplificada porque a tecnologia nos dá respostas muito rápidas, respostas essas que nós, como pessoas, né, como organismos analógicos, a gente não consegue repetir isso na mesma escala. Eu não sou o Google, eu não consigo responder uma pergunta com tantas opções e tão rápido quanto ele. Mas a gente tenta colocar na esfera da prática e reproduzir essa velocidade o tempo todo e acredita ou tenta acreditar que isso soluciona problemas. Não, não soluciona.
às vezes pode cumprir um prazo, atender um cronograma, midiaticamente chamar a atenção, e aí vem o outro lado, né, que são as consequências disso, porque não existem soluções simples e nem imediatas para problemas mais complexos. Isso é a base do desenvolvimento humano, que já faz um tempo, né, pela distopia, que é a inversão da realidade, a gente vem substituindo o que é por aquilo que poderia ser, mas nunca, que não funciona, né? E aí, fechando um link aqui com a parte de protótipos, que está diretamente ligado com esta questão da ansiedade, porque como as pessoas não esperam o produto final para ver o resultado, e elas estão pagando por esse resultado, você tem que apresentar algo. E o protótipo, ele não vem simplesmente para você gerar, é para você simplesmente falar, cara, calma, fica tranquilo que está aqui. É para que você possa, de alguma maneira, satisfazer essa necessidade, essa ânsia do cliente de ver algo. E aí tem dois lances aqui. Primeiro, porque, por outro lado, né, o público dele está esperando também uma resposta muito rápida. Ele precisa de resultados rápidos, então ele cobra de você, desenvolvedor, uma solução rápida para o problema dele. Então, esta questão do protótipo, ela vem para isso, para chegar para o cliente e falar, olha, cara, está aqui, relaxa, entre aspas, relax, está aqui, é assim que vai ficar. Aí aquilo causa uma certa paz de espírito, né? O cara olha e fala, eu tenho algo, opa, é isso então, fechou. E aí, fechando um link com outra questão que também está dentro desse nicho aqui, né, desse oceano, né, do desenvolvimento, protótipos tem muito a ver também com startups, né? O que são as startups? Isso para vocês eu acho que é relevante, porque não estou acompanhando de perto os TCCs de vocês, tá? Eu ainda não parei para conversar com os professores de vocês. Quando começarem, talvez, as prévias, a gente bata um papo aí. Mas é muito comum, né? Pelo menos nas turmas passadas, né, de um tempo para cá, nós pegarmos projetos de TCC, ou pelo menos relatórios de TCC, falando muito sobre inovação e muito sobre startups. São dois termos que, dentro da área tecnológica hoje, caem muito bem. É bonito falar de startup, porque está, entre aspas, na moda, né? E é legal falar de inovação, porque inovação também, entre aspas, está na moda. E resolver problema não é moda, né? Inovar não é moda, inovar é necessidade, é necessário. A startup, ela nasce por aí, ela nasce de uma ideia inovadora que busca atender uma necessidade, resolver problemas. Porém, nenhuma startup, assim como nenhum projeto, guardem isso, vive de ideias, vive de sonhos, vive de resultados. Uma startup, para que ela possa desenvolver e crescer, ela precisa de investimento. Ela precisa captar recursos. E como é que eu vou captar recurso? Apenas com um projeto. Eu mando uma planilha no Excel, ou mando um formulário, ou mando uma apresentação no PowerPoint, como era no passado, né? Você cria uma apresentação mirabolante, né? Com, enfim, lá, raio laser, palminha, e aquela coisa toda, arco-íris, purpurina, e aquilo encantava os executivos que investiam em projetos. Hoje isso não funciona mais assim. Ninguém investe em uma ideia. Ninguém investe necessariamente num projeto. As pessoas estão investindo em uma solução, em um produto. Então, quando você, dentro desse universo das startups e da inovação, você tem ali o chamado produto mínimo viável, que é uma outra forma de se referir ao protótipo, dentro do universo das startups, tem um acrônimo chamado MVP, né, que traduzindo de forma literal, produto mínimo viável, que é uma espécie de protótipo. Quando você vai captar recursos, e as startups, dependendo do projeto inovador, custa caro desenvolver, precisa realmente angariar recursos de vários polos diferentes. Se você não tiver este produto mínimo viável, que é o protótipo, para apresentar para os investidores, para que eles possam realmente enxergar o potencial do que você está propondo, você não consegue realmente captar recurso. Então, entre a ansiedade, entre a necessidade, você também precisa ter algo mais concreto, né, mais comprobatório, para que você consiga, nessa esfera, né, que eu estou citando agora das startups, conseguir captar esses recursos, porque senão, por melhor que seja a tua ideia, se você não conseguir transferir isso, ou
conectar com algum resultado, algum produto, aquele que vai investir, ele não vai apostar nisso. Porque ninguém investe em ideias, as pessoas investem em resultado. E dentro desse segmento, os protótipos ganham esse outro nome, né? Produto mínimo viável. Tudo bem? Que é uma maneira de apresentar para o teu cliente um esboço, né, que tem duas maneiras. Nós temos os protótipos de alta fidelidade, que reproduzem na íntegra a funcionalidade do teu projeto, e nós temos também os chamados protótipos de baixa fidelidade, que pode ser feito até à mão, um rascunho à mão, né, que dificilmente você leva isso para uma reunião com o cliente. Mas muitas vezes, em uma conversa, um bate-papo informal, ele vai falando e você, não tendo ali a tecnologia ao alcance, você rabisca alguma coisa e guarda. E depois você transfere isso para um aplicativo, um software que te permita criar um protótipo funcional a partir daquela ideia. Então, aqui nesta apresentação, eu dei uma resumida aqui para vocês, bem objetiva, sobre para que serve um protótipo. Né? O conceito de protótipo, né, academicamente falando, serve para várias coisas. Para o nosso universo de estudos aqui, é para isso. Porque na minha época de desenvolvimento, vamos lá, vou pegar aqui as primeiras coisas que eu fiz, assim, em termos de comerciais. Eu não fiz muitas, não, tá? Eu confesso que dentro dessa área de desenvolvimento, eu estive mais como estagiário pela Prefeitura de Santos, e depois já como professor. No início da minha carreira como professor, eu peguei, sim, alguns lugares para desenvolver sites e mantê-los, né? E eu confesso que a parte de desenvolvimento, para mim, foi o menor desafio. O maior desafio para mim, né, como desenvolvedor na época, era lidar com a expectativa do cliente, que ainda há 15, 20 anos atrás, estamos aqui tocando num assunto que era muito recente, tá? As pessoas acreditavam que estar na internet transformariam a sua realidade, resolveria tudo, e não é bem assim, né? Era uma época que a internet já tinha, sim, uma certa popularidade, mas não era como é hoje. Hoje a internet ela tem um certo determinismo aí, né? Hoje tudo, através da chamada convergência tecnológica, passa pelas telecomunicações, que vai, em algum momento, se conectar à internet. Como já comentamos aqui, o desafio hoje não é estar na internet. Já falamos inúmeras vezes que é ser relevante na internet. Mas lá atrás, há 20 anos atrás, o desafio era estar na internet. E para o público, de um modo geral, quando contratava o serviço de um desenvolvedor para colocá-lo no universo digital, ele acreditava que isso seria realmente uma mudança de status e que, a partir daquele momento, tudo na vida dele mudaria. E não é bem assim, né? Nós estamos falando de um segmento que naquela época estava crescendo em desenvolvimento, mas que leva tempo. Os serviços de hospedagem da época não eram, digamos assim, como são hoje. Nós já tínhamos os serviços bons, claro, mas o nosso serviço de banda larga era algo ainda que não existia. Há 20 anos atrás não existia banda larga, acesso era discado. Você, como desenvolvedor, para você poder fazer o upload de um site num servidor, você ficava, às vezes, uma tarde. Uma atualização demorava. E aí, né, vem os percalços que a gente ainda tem, mas numa escala menor, por exemplo, vamos lá, um caso particular meu, eu gerenciava o site de uma pousada em Itanhaém. E, por exemplo, algo como agora, ó, estamos vivendo um momento onde todo mundo está com uma expectativa muito grande para retomar suas atividades, para conseguir colocar a casa em ordem. Temos um feriado, quinta e sexta, que vai emendar. Imagina, às vésperas de um feriado, por exemplo, o servidor que está hospedando a página que você gerencia entra em manutenção e o teu cliente não quer saber que o servidor não está hospedado no teu bolso, que você não hospeda a página dele embaixo da tua cama. Ele vai te ligar pela madrugada fora e vai colocar em xeque a reputação da tua mãe, cara. Vai, dessa forma. Porque ele chega para você e fala, olha, eu não paguei por isso para ficar fora do ar justamente nas vésperas de um feriado. E aquilo, sinceramente, gente, para mim isso foi o maior desafio, né? Foi lidar com expectativa de cliente, que na verdade não está errado, mas ele não tinha obrigação de ter esse conhecimento. Por mais que você informe o usuário na ponta, na extremidade, o cliente,
Ele não sabe que é um servidor e que o servidor entra em manutenção, sai do ar a página e paciência, né? Porque ele pagou pelo desenvolvimento, ele pagou por um registro de domínio, ele paga por uma hospedagem. Agora, se o servidor que hospeda o site está em manutenção às vésperas de um feriado e o negócio dele, a área de atuação dele, tem tudo a ver com feriado, que é uma pousada, ele tem todo o direito de ficar chateado, né? Não digo que tem o direito de colocar em xeque a reputação da senhora, sua mãe, em plena madrugada, ligar para você e te ofender até a última. Então, passei por isso algumas vezes e não quis mais saber disso, né? Porque chega uma hora que você fala, cara, eu não tenho esse perfil para lidar com esse tipo de insatisfação e de expectativa. E na época transferi, depois de alguns anos, para algum colega que passou a administrar isso para mim, enfim. Hoje a realidade é outra. Hoje nós já temos um cenário completamente diferente. A internet se consolida como uma coisa muito mais ampla, muito mais estável, a concorrência nesse universo é muito grande, e aí, por outro lado, você passa a ter o que? A necessidade de desenvolver soluções um pouquinho melhores, porque você tem uma concorrência muito grande. Em contrapartida, nós estamos vivendo, como já dissemos aqui, uma era onde tudo precisa ser rápido, então, pelo menos, o protótipo para apresentar para o cliente você tem que ter. E o que nós temos para fazer em relação a isso, né? Eu vou aqui avançar a apresentação, né? Já, de alguma maneira, essas minhas colocações aqui sintetizam o objetivo dessa apresentação, tá? Aqui eu tenho o conceito de protótipo, né? Uma versão simulada ou amostra de um produto final utilizada para testes antes do lançamento, né? Esse aqui é o conceito de protótipo usado por Jerry Cal, que é uma referência, uma das, né, referências nessa questão de protótipo, no que se refere a UX design, né, que é a parte de design que tem como missão maior trabalhar a experiência que você consegue proporcionar ao usuário, não apenas no desenho, no layout, mas sim na funcionalidade. Para quem já teve essa aula de design comigo no curso de DS, tem alguns aqui que fizeram DS, nós falamos bastante sobre UX design, que é uma, não vou dizer que é uma modalidade, né, mas é um conceito de design focado mais na funcionalidade do que na imagem que você utiliza. Então, o Jerry Cal, dentro desse segmento de UX design, né, design voltado à experiência do usuário, ele hoje é uma referência muito respeitada, muito renomada nesse contexto. E ele tem aí algumas publicações sobre protótipo, e uma delas que eu gosto muito é essa aqui, que ele fala que é uma versão simulada ou amostra de um produto final, utilizada para testes antes do lançamento. E necessariamente não precisa ser site, tá? Design é tudo, tá? Quando falamos design, de um automóvel a um móvel a um imóvel, tem design. Uma caneta tem design, um tênis tem design, enfim, um avião tem design. Então, qualquer produto pode ser prototipado antes do seu lançamento para você apresentar uma ideia prévia para o público ou para o teu cliente. Tudo bem? Bom, para que utilizar, né? Eu acho que a nossa fala aqui, e aí veja bem, né? O como ou para que utilizar, aí vai para cada área de aplicação em particular. No nosso meio, no que se refere ao desenvolvimento para a web, no que se refere ao desenvolvimento de modo geral e também para as startups, tem uma finalidade muito importante. Para nós, como desenvolvedores web, é uma maneira de atender previamente, ou pelo menos aquietar, né, digamos assim, mostrar para o cliente uma ideia prévia. No universo das startups, é uma forma até de captar recursos, porque, como disse, expliquei para vocês que toda startup, quando tem um projeto inovador e é caro, ela precisa, sim, recrutar, angariar, captar recursos para conseguir colocar aquilo em prática, viabilizar. Então, o protótipo, que dentro do segmento de startups a gente chama de produto mínimo viável, digamos assim, aquele objeto inicial que você apresenta para conseguir encantar as pessoas. E nas outras áreas vai também ter as suas
aplicações. Os objetivos do protótipo, acabei de mencionar aqui com vocês. Divisão aqui, né, digamos assim, as etapas, os elementos de um protótipo, né? Ele tem que ter uma função. Esta função que é associada à funcionalidade, no nosso caso aqui, ó, um dos pilares que, voltando aqui, um dos pilares do protótipo que mais se anexa ao que nós estamos comentando aqui é o pilar do look and feel, né? Que isso aqui é uma publicação em inglês que a gente traduz, do olhar e da sensibilidade, né? Como o nosso desenvolvimento aqui é para a web, então você vai pelo aspecto visual, né? A sensibilidade, é claro, né? A função deste protótipo aqui, né? E a implementação, que é você colocar isso em prática para testar, né? Tudo isso junto faz a simulação do teu produto final, tudo bem? Essa parte aqui eu gosto de frisar porque é a parte que, enfim, por ser um protótipo, nós não vamos programar um protótipo. Você simplesmente cria uma imagem, né? Digamos assim, um esboço visual. E aí, o máximo que nós conseguimos fazer, e já é o suficiente dentro do aspecto de desenvolvimento web, é simplesmente simular a navegabilidade, simular o layout, o aspecto visual do site, e aí você já tem um retorno, né? Um feedback do teu cliente. Como disse, a ideia aqui não é programar nada. Quais são as ferramentas que eu pretendo utilizar com vocês? Eu não determino, tá, gente? Olha, tem que ser essa. Se vocês já conhecem alguma, se algum professor, eu não sei se a professora Andréia, design no primeiro módulo fui eu com a Andréia, nós não mencionamos nada a respeito disso, nós usamos outra coisa, usamos ali o Inkscape para design. Eu não sei se vocês têm composição em projeto, talvez em composição em projeto alguém já tenha falado alguma coisa para vocês sobre protótipo, sim ou não? Ferramentas de protótipo aí. Alguém pode me dar um feedback aí? Já viram alguma coisa sobre isso? Mexemos com Marvel na aula de CPAN. Perfeito. Então, assim, como você já conhece o Marvel, eu particularmente nunca usei o Marvel, tá? Mas fica à vontade. Quando nós pegarmos aqui, porque a próxima etapa do nosso exercício aqui de melhorar o meu site é criar um protótipo para isso. E aí, se vocês quiserem usar o Marvel, fique à vontade. Eu não estou aqui determinando qual vai ser. Eu vou citar algumas, né? E eu acabo optando por aquela que me proporcionou uma experiência mais agradável. No caso, a ferramenta que eu utilizei o ano passado nas aulas, eu usei duas. A que eu mais gostei, sincero e honestamente, foi o Adobe XD. Pelo o contexto da Adobe, que a Adobe, ela é um universo à parte, né? Mas foi assim, aquela coisa muito legal, muito bonito, mas custa caro. Caro no seguinte sentido, mesmo tendo uma versão free para estudantes e escolas, esse tipo de coisa, ela cobra um preço alto em termos de conexão e em termos de processamento gráfico. Para mim ficou pesado, né? Eu estava com outro notebook, então assim, o Teams, que já é devorador, ele já é faminto por memória, mas o Adobe XD, que eu achei uma ferramenta fantástica pelos assistentes e todos os auxílios que a Adobe coloca à sua disposição, mas ocupa muita memória e processa demais. Então, para mim, pesou, e para compartilhar a tela em aula, teve aulas, assim, por mais de uma vez que travou tudo, parou, então não foi uma experiência muito legal. Embora, se for para criar um ranking aqui, qual foi o software que você mais gostou? Foi o Adobe XD. Mas qual foi o que te deu condições de colocar isso em prática em aula? Foi o Figma, uma ferramenta online, quer dizer, todos eles são parecidos, mas o suporte, né, que a Adobe te oferece, os plugins já pronto, tudo já pré-definido, só para você aplicar, poxa, é uma comodidade muito interessante. Porém, infelizmente, como disse, pesou para minha configuração, não pela conexão de internet, mas o Teams, mais o Adobe XD, e compartilhando tela em aula, ficou complicado, tornou-se inviável porque a aula parava. Testei fazendo a instalação dela na versão desktop, piorou, porque eu baixei o Adobe XD, né, a versão desktop dele, e ele fica o tempo todo fazendo atualizações e refreshes, né, com o site online. Aí, piorou ainda mais, porque imagina você com a versão desktop que fica conectando a tua conta online e transmitindo isso no Teams. Ficou ainda pior. E aí, através do Figma, que é uma outra ferramenta que serve para protótipo, que são similares, como o Marvel, eu nunca usei o Marvel. Então,
Na nossa próxima etapa aqui do nosso projeto, né, que está usando a minha página como referência, a nossa próxima etapa é criar um protótipo, tudo bem? E fica à vontade vocês usarem o que vocês quiserem. Eu vou simplesmente sugerir o Figma, porque foi uma ferramenta que me trouxe uma boa experiência de uso, né? E outra coisa importante, nós não estaremos num curso de protótipos, o curso é para a web. O protótipo é uma etapa, tá? Então ninguém precisa se desesperar por causa de um protótipo. Ela é parte integrante de um todo, beleza? Que às vezes você fala, não, eu preciso então trocar minha... Não, não precisa nada. Calma, isso aqui vocês fiquem à vontade para usar a ferramenta que vocês acharem melhor. A ideia é prototipar a minha página aqui, tudo bem? Buscando melhorar os aspectos de navegação e experiência do usuário público final, que são vocês mesmos, só para relembrar aonde nós estamos, né, posicionados no planeta e no sistema solar. Temos uma proposta inicial que é melhorar o meu site, que eu usei como estudo de caso. Fechou? Todo mundo se lembra disso? Tivemos aí 2 semanas offline, mas a memória aqui a gente está retomando e reconectando, encaixando as peças de novo. Beleza? Então, esta parte aqui, ó, dentro dos pilares da prototipação, que esse aqui é um conceito mais acadêmico, eu pego o que mais se encaixa na nossa necessidade, que é a parte do olhar aqui e do teste, né? Simular a navegação, simular o layout, simular a acessibilidade, mostrar para o cliente como está saindo, né? Mostrar, fazê-lo testar, porque você consegue, né? A gente cria ali um modelinho com, né, figuras geométricas, coloca imagens, se você quiser criar um protótipo de alta fidelidade, bem próximo do produto final, é interessante, porque aí você causa um aspecto também, um impacto, né, agradável no seu cliente, mas como eu disse, guardem isso, que isso aqui é uma linha muito tênue que divide isso, né, e eu falo isso para vocês e ao mesmo tempo para mim, né, e é aquela questão, né, é através do treinamento, você se auto-treina também, né, porque eu sou meio perturbado, né, eu estou montando um layout, não ficou bom, eu paro até ficar bom. Não, isso nem sempre ajuda. O perfeccionismo te faz, às vezes, perder tempo que não é necessário naquele momento. E eu tenho esse defeito. Às vezes, quando não está do jeito que eu quero, aquilo parece que não deixa você dormir, cara. Enquanto você não arruma, você não segue, mas a gente precisa ajustar a nossa eficácia. Qual é a etapa que você tem que cumprir primeiro aí? Você está criando um protótipo para ilustrar um produto final, mas o produto final não é o protótipo. Não fique perdendo tempo com o protótipo. É só para você mostrar algo legal para o cliente, agradável, para simular o seu site, para que ele tenha uma ideia e tenha ali, você consiga provocar nele uma experiência. E ele te dá um feedback. É isso mesmo que eu queria. O perfeccionista demais, às vezes, ele perde tempo. E isso é uma coisa para terapia, não é para a gente ficar conversando aqui. Isso aqui a gente tem que parar depois, procurar um psicólogo e ir atrás disso. Vamos resolver isso depois, não é agora. Mas eu paro. Eu cismo com o negócio e não saio mais. Isso não é produtivo. Eu estou falando para não fazerem isso, porque o protótipo, se o protótipo for tomar mais tempo que o projeto, pula o protótipo. Ele é para te ajudar e não atrapalhar. E aí depois eu vou atrás de uma psicóloga e vou me tratar, porque eu fico preso no negócio. Enquanto não tiver do jeito que eu gosto, eu não saio daquilo. Mas isso é um defeito, não é qualidade. Bom, os demais slides aqui, pessoal, entram na questão mais acadêmica, de projeto, de protótipo, né, que serve para outras áreas. Eu estou focando nesta parte aqui, que é realmente aquilo que nos importa, porque estamos falando de um protótipo para um site, tudo bem? E aqui na sequência a gente tem a parte de implementação e integração, né, que você junta todas essas partes essas partes complementares de um protótipo, né? E você junta tudo isso aqui, a parte de sensibilidade, implementação e integração, e, obviamente, espera retorno do teu cliente sobre este esboço do produto final. Esta apresentação já disponibilizei para vocês na semana passada. Se alguém não achar lá no canal da aula passada, a gente coloca de novo, mas é só olhar aí da semana passada, estava lá esta apresentação aqui. Voltando aí para vocês.
Estou retornando aqui, parando o compartilhamento. Poxa, estamos com um coro baixíssimo hoje. Cadê a galera, pessoal? Aonde foram todos? Bom, retornando aqui. Pessoal, em relação ao objetivo do protótipo, dentro do projeto para a web, ficou claro que é uma ferramenta para auxiliar, para apresentar para o cliente e, a partir daí, você obtendo feedbacks e desenvolvendo mais, digamos assim, de forma mais personalizada e conseguindo mostrar para ele também o que você tem ali de concreto. Tudo bem? Aham. Beleza. Eu estou vendo aqui, nossa, estamos realmente com um número baixíssimo. Agora eu fiquei até assustado. O que aconteceu com a turma, galera? O pessoal acha que eu morri? Eu acho que eles só não entraram na reunião. Ô, louco. Não, o Vitor postou, se não me engano, foi o Vitor. Ele postou o link do negócio na reunião, não? Ele postou o link da reunião no grupo, na sala. Não, tranquilo, tranquilo. Bom, tudo bem. De qualquer maneira, está gravado aqui, a gente segue, mas enfim, como disse... Deve ter gente que achou que você ainda está se recuperando, acho que muito. Não, beleza. De qualquer maneira, está gravado, né, para que a galera possa acessar isso depois e se inteirar do assunto. Temos ainda aqui mais um tempinho para o nosso término da aula. A nossa aula aqui vai até 12h30, é isso, gente? Só para eu me situar novamente, 12h30, né? Tá, Pelo tudo que bem. eu saiba, sim. Então, beleza. Então, nós temos tempo aqui para comentarmos a respeito da ferramenta de protótipo que nós vamos utilizar aqui, no caso, o Figma, né? Então, independente da quantidade, seguimos aqui com a nossa rota, né? Traçada já previamente. Olhando aqui no chat, colocação do Vitor, alguns cientistas dizem que essa ansiedade foi criada pelo uso constante da tecnologia, porém outros discordam. Então, Vitor, eu concordo e assim, né? Não é apenas criada pela tecnologia, ela acaba sendo amplificada pela tecnologia, pelo bombardeio de estímulos que a gente recebe constantemente e vai se, digamos assim, vai se acostumando, porque a gente tem a questão das nossas ações, tudo aquilo que você pratica em termos de iniciativa é uma ação tua. Mas nós temos uma série de desdobramentos no nosso comportamento que não são ações, são reações. É a maneira como nós reagimos a esse estímulo. Isso não é uma coisa simplesmente controlada, né? Dentro da neurociência, né, tem muitas coisas na esfera reativa que não é você que controla. Então, esta ansiedade passa também por isso, né? Estou vendo que você está com a mão levantada aí, eu já te passo a palavra. Mas uma coisa que me preocupa muito, e eu não sei se já comentei isso com vocês, é que para vocês isso tem um impacto significativo. Para nós, né, eu tenho 48 anos, isso já, de alguma forma, causa algum impacto e algum desdobramento para mim. Porém, eu sou de uma geração anterior, que não viveu isso e não vive isso desde os seus primeiros meses de existência. Vocês não foram bombardeados talvez tão cedo, né? Mas nós já temos algumas gerações, né, recentes, que já estão em contato com esse bombardeio audiovisual tecnológico desde os seus primeiros meses de vida. E isso vai criando uma certa adaptação de reflexos, de respostas neurais a esse tipo de estímulo. E todas as vezes que você retira esse tipo de estímulo, você percebe que o comportamento é diferente. E então, na esfera infantil, né, ali nos primeiros meses, é muito preocupante o desdobramento disso a médio e longo prazo, porque, por exemplo, você pega hoje para essa geração mais recente, que nasceu digital, entre aspas, né, que tem no cabo USB um cordão umbilical, você já percebe que até, e não é a questão da criança, né, a culpa é nossa, né, porque se na minha geração a chupeta, né, era um objeto que acalmava a criança, hoje é muito comum você ver um bebê de 3, 4, 5, 6 meses, que já está ali sentadinho, observando o universo à sua volta, que ele percebe, né, que tem uma telinha pequenininha colorida que prende a atenção de todos os adultos em volta dele.
Então, na minha época, uma criança recebia uma chupeta para ficar quieta. Hoje é diferente, já recebe um eletrônico. O eletrônico, o touchscreen hoje, ele substitui a chupeta. A ação, né, digamos assim, física, meio que mecânica de sucção sobre o bico da chupeta, aquilo simulava a ação de sucção durante o processo de alimentação da criança. Então, aquilo era uma questão instintiva, a sucção à chupeta. Hoje não. Hoje é um estímulo audiovisual que bombardeia a tua rede neural desde pequenininho. Você não está sugando nada, você só passa o dedinho na tela e aquilo dá uma resposta muito rápida, colorida. E aí, você fazer isso com 20, 30 é uma coisa, mas com 3, 4, 5 meses... E aí tem um outro desafio para essa criança. Quando ela chega em fase escolar, apresentam para ela um papel e um lápis e dizem para ela, interesse-se por isso. Eu acho meio difícil, porque eu vejo isso dentro da minha casa. Né? Minha filha tem 9, então eu procuro filtrar, mas já não consigo tanto. Eu já percebo que para ela ler alguma coisa, ela não lê com o mesmo entusiasmo do que ela via um vídeo, porque ela já está exposta a essa tecnologia, mesmo a gente procurando filtrar. Então, não sei se o Vitor queria comentar alguma coisa sobre isso, concordo, já tem estudos reforçando isso, Vitor, não é contra a tecnologia, mas é a gente conseguir dosar esse bombardeio, porque isso vai condicionando uma área de desenvolvimento cognitivo a esse tipo de estímulo, que quando você retira, não funciona direito. Fala, Vitor, tá com a mão levantada aí, fica à vontade. Mesmo com as divergências, eu concordo totalmente com o senhor, que, né, tem os estudos que dizem que o cérebro se adapta, né, à maneira como a gente usa a tecnologia. Então, como o senhor disse, tipo, a criança começa a usar celular com 4 anos, aí o cérebro se adapta a essa rapidez, aí ela não consegue focar para ler um livro. Só que ela vai para a escola e ela tem que ficar de 5 a 8 horas sentada em uma cadeira, às vezes lendo um livro. Aí tem essas divergências. Sim, são divergências né, e você foi otimista aí quando você disse 4 anos, né? Na verdade, não são 4 anos. Com 4 meses, você já vê crianças mexendo com smartphone. Eu participei de uma capacitação do Centro Paulo Souza há 1 ano atrás, e falando sobre comunicação, e uma das etapas da capacitação falava sobre as fases da comunicação do homem, né? A idade da pedra, aquela coisa toda. E aí mostrou um estudo muito interessante de algumas crianças ali também na faixa de entre 5 e 6 meses, todas com um smartphone ou tablet, e elas realmente, aquilo é muito intuitivo. Você toca na tela e aquilo retorna algo colorido, com um áudio muito interessante e impacta. E assim elas ficaram por alguns minutos. Depois de alguns minutos, retiraram os tablets da mão das crianças e colocaram uma revista, também bem coloridinha. A primeira reação de todas as crianças foi passar o dedo na folha do papel, da revista, e ficavam passando o dedo. E ali não acontecia nada, porque a literatura, entre aspas, ela é morta. E uma tela touchscreen, ela é viva. E aí, olha que absurdo, cara, chega a ser irônico, mas não é irônico, é trágico, né? Porque aí, boa parte das crianças começaram a olhar para o dedo e passavam o dedo na perna, tocavam a perna, ficavam batendo o dedinho na perna, achando que o problema estava com o dedinho. Porque eles não entendiam que aquela revista que foi dada não ia dar para elas, através do toque, a mesma resposta que a tela touchscreen. Então, para aquelas crianças e isso não foi por 1 mês, foi por alguns minutos. A resposta cognitiva da criança foi imediata. Ela achar que qualquer coisa que desse para ela, passaria o dedo e retornaria um estímulo audiovisual. E como não retornou, ela passou a questionar não a folha de papel, mas o seu dedo. E aí, né, como nós estamos conversando aqui, passa-se, né, alguns anos, esta criança vai entrar em idade escolar, como já não é tão simples assim com vocês, né, gente? Hoje, quando a gente prepara uma aula de 40, 50 minutos, como é que eu vou preparar uma aula de 45 minutos baseada em conteúdo? O conteúdo está aí, ó, numa quantidade muito grande. Então, a escola, ela já está há um bom tempo meio que perdida nesse contexto. Ela precisa se reinventar de verdade, não é só uma frase de efeito.
Se formos para nos basear apenas por conteúdo, a gente já perdeu a escola. Você entra no Google, você tem muito mais conteúdo em 5 minutos do que eu falando 50 minutos. Então, a ideia de se orientar apenas por conteúdo, na minha opinião, está um pouquinho equivocada. A escola hoje vai precisar mudar um pouquinho a sua forma, principalmente para alfabetizar. Porque não tem como, né? As famílias em casa não estão conseguindo filtrar a tecnologia e, digamos assim, dosar esse uso por parte das crianças. Então, elas já vão chegar na escola num outro ritmo. E aí você vem e joga um freio ABS nas 4 rodinhas dela. Fala, ó, para, toma um papel, toma um lápis e tem que fazer a luz. É lógico que não vai ser produtivo. E a gente percebe isso sem... Ninguém aqui tem doutorado em formação de crianças, mas é só você perceber que tem algo que não está batendo, né? Já não bate para nós adultos. Quer ver um exemplo bem crítico? Pô, quem tem carro com câmera de ré ou com sensor de estacionamento, quando quebra, para estacionar o carro sente falta. Simples assim. E aí os caras tiram sarro. Pô, mas você não é um motorista raiz? Cara, já fui. Perdeu a câmera ou o sensor de estacionamento, você estaciona, mas você já estaciona todo torto. Você já vai perdendo aquela habilidade natural porque você está condicionado. Ponto. É assim. Só que isso é diferente. Estacionar o carro é diferente de alfabetizar uma criança. Completamente diferente. Né? Então, a tecnologia está aí, né? E saber realmente tirar esses proveitos é uma coisa assim que, com o tempo, a gente também precisa repensar algumas coisas, mas, geralmente, a gente acaba sendo levado, né, pela enxurrada, e quando percebeu, já aconteceu. Bom, pessoal, comentários à parte aqui, temos mais um tempinho. Vou mostrar para vocês aqui a ferramenta de protótipo que eu, né, acabei escolhendo no semestre passado, como disse, por forças das circunstâncias. Eu gostei muito do Adobe, como eu falei, mas muito pesado, fiquei com o Figma. Vou abrir ele aqui rapidinho e já compartilho minha tela com vocês. Peraí. Compartilhando a tela novamente. Estão vendo a minha tela aí? Estou com a página, né, do Figma, que eu posso utilizá-lo tanto no site de forma online, como também posso baixar o aplicativo e utilizá-lo sem problema algum. Vantagem do Figma, ele é gratuito. O Adobe XD é gratuito, ele tem uma versão para estudantes, para a escola, e repito, eu estou fazendo questão de citar os dois aqui, porque eu achei fantástico o Adobe XD, só achei pesado, para a aula não rolou. O Figma, ele é gratuito, e você consegue usá-lo desta forma, se você tiver, por exemplo, um projeto compartilhado com pelo menos mais uma pessoa, ele permite que você faça isso, né? Se você for usar uma equipe de desenvolvimento, aí você tem que usar a versão paga. É muito comum hoje, né, o desenvolvimento dentro de equipes que estão em locais diferentes, né? Então, você tem aí, por exemplo, dentro de uma equipe, departamentos que estão em andares diferentes ou em cidades diferentes, e tem um núcleo de desenvolvimento comum. E aí você pode criar um time de desenvolvimento, né? E o Figma, seguindo essa questão hoje do desenvolvimento cooperativo, ele te dá essa possibilidade, porém, gratuitamente não. Se você for trabalhar em equipe, com vários, digamos assim, vários integrantes do seu time para desenvolver um projeto, aí você tem que fazer uso da versão paga, né? Então, aqui, ó, eu já estou com um projetinho aberto, né? Eu tenho aqui essa conta criada desde o semestre passado. Você pode acessar aqui, deixa eu passar para vocês o site. Para quem quiser. Vou colocar aqui no chat para vocês. Ó, tô colocando no link aqui, no chat para vocês, gente, o link do Figma para que vocês possam acessar. Hoje não vou criar nada prático com isso aqui, tá? Para a semana que vem a gente começa a esboçar, né? E repito mais uma vez, poxa, o professor Wagner está dizendo que tem que usar o Figma. Não, não. Se você já conhece o Marvel, preferem o Marvel,
o nosso objetivo aqui é, seguindo com a nossa trajetória, nós vamos agora, depois de fazermos o questionário de pesquisa e de aceitação, que foi a nossa última atividade dentro do nosso projetinho inicial de repaginar, né, de reformular o meu site, agora vem a etapa de criar um protótipo disso, né? Eu até comecei, né, a simular aqui, que, como eu disse, eu tenho as aulas de projeto do segundo da turma modular, que ocorre na segunda-feira à noite. Então, ontem eu estava aqui com eles, mostrando aqui o nosso, tentando criar aqui, né, ou recriar o multiverso do saber. Eu, só para a gente relembrar aqui o nosso multiverso do saber. Aqui é o nosso produto, né, do cliente Professor Wagner. Vocês são os desenvolvedores que tinham e têm a missão de reformular o layout, né? Tudo isso aqui é fictício, tá? A gente não precisa de fato fazer, mas é para que a gente tenha uma referência prática do que estamos falando em projeto, e não fique apenas imaginando. Então, aqui está o meu site com conteúdo de aula, e qual era a proposta, qual era o meu problema que precisava ser solucionado, ou, não digo solucionado, não era um problema, mas eu quero melhorar o layout para promover uma experiência de navegação mais agradável, para dar uma repaginada. Então, eu vim aqui usando novamente a ideia, no Figma eu reproduzi aqui o multiverso do saber. Deixa eu tirar essa imagem aqui que não tem nada a ver, foi só um teste ontem para mostrar para o pessoal como colocar a imagem na aula da noite. E antes até eu estou apenas mostrando um projetinho inicial, vamos dar uma olhada aqui na interface do Figma, né? Então, primeiramente aqui, ó, a barra de menus. Vamos criar primeiramente aqui, ó. Deixa eu criar um projeto novo aqui para sair do... Criei um arquivinho novo aqui, né? Para separar do que já estava aberto, só para mostrar para vocês com a tela totalmente clean. Aqui eu tenho, obviamente, a barra de menus, eu tenho aqui a ferramenta para mover objetos, eu tenho aqui a parte de, que ele chama de frame, né? Eu venho aqui na parte de frames para criar um projeto novo, crio um frame aqui, né? Quando eu clico no objeto frame, aqui no meu lado direito abre um painel. E nesse painel nós temos aqui já pré-definido formas prontas, frames prontos. Então, vamos lá. Se o teu protótipo, né, o layout que você pretende criar, é voltado para um dispositivo móvel, então a gente já vem aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem ler, né, porque a resolução fica pequena, e no compartilhamento da tela talvez não permita a leitura. Aqui está escrito frame, e aqui eu tenho fone, tablet, desktop, Mac, e assim sucessivamente. Então, se, né, no nosso caso aqui, estivermos criando um protótipo para um smartphone, eu clico aqui, ó, em fone, e ele vai abrir as pré-definições, ó. Cliquei no fone, reparem, ó, ele já aparece aqui, ó, ele tem um layout específico para o iPhone 11 Pro Max, ele tem um layout específico para o iPhone 11 Pro X, ele tem um layout específico para o iPhone 8 Plus, para o iPhone 8, para o iPhone SE, para o Google Pixel 2, para o Google Pixel 2 XL, para o Android de forma mais genérica. Se eu estiver criando para um tablet, eu clico aqui, ó, no item tablet, e aí a mesma coisa, ó, no tablet ele tem o iPad mini, iPad Pro 11 polegadas, o iPad Pro 12.9, para o Surface Pro 3, Surface Pro 4, e assim, por que ele pré-define? Porque ele quer exatidão. Quando você recorre a esse tipo de dispositivo, esse tipo de ferramenta, aqui nós estamos praticando o chamado protótipo de alta fidelidade, que ele vai aparecer um resultado final muito próximo do produto final. Porém, é apenas um layout, não há código. São apenas formas para você simular navegação, para você simular acessibilidade, para você simular aqui a interatividade com o seu cliente, para que as pessoas possam testar isso. Você gera um link, elas testam. Você consegue realmente colocar
tudo da forma como seria na prática, sem precisar codificar nada. É óbvio, né, que precisa de um pouquinho de prática, né? Eu não fico mexendo nisso aqui o tempo todo. Então, demora um pouquinho para criar um protótipo aqui. Então, não é tão prático para quem não usa isso toda hora, né? A gente vem aqui, usa isso uma vez por semestre para trazer este ambiente de prototipagem. Mas para quem está acostumado a usar isso, o cara cria realmente um portal aqui em questão de 20 minutos, cara. E muito bem feito, muito bonito, né? Tem vários atalhos, você copia, cola, duplica, arrasta aqui, acolá, fecha os links, perfeito. Adiciona os plugins, né, que são alguns recursos que ele já tem pronto para a funcionalidade, fica muito, mas muito interessante de usar, né? Então, aqui, ó, para cada tipo de uso, para cada tipo de necessidade, você, obviamente, tem um formato pré-definido que vai te encaixar com precisão aquilo que você pretende mostrar. Como, né? No nosso caso aqui, o multiverso do saber, ele é responsivo, porém, inicialmente é para uso para aula, então estou colocando aqui desktop. E aí, acredito eu que vocês não consigam ler, né, na reprodução da tela, aqui do lado da escolha está a resolução pré-definida. No desktop, a resolução aqui está em 1440 por 1024 pixels. Tudo bem? Vou clicar nela. E ele já abriu aqui para nós, ó. Tudo bem? E aí, né, só para a gente poder ilustrar, vou criar aqui, ó, uma forma livre para representar o nosso banner, né, igual a nossa página lá. Repito, eu estou apenas criando, tá? Eu não estou me prendendo aqui à medida para ficar preciso, tá? Estou sem o meu mouse aqui, eu estou usando o notebook sem o mouse. Criei aqui a forma. Opa. Tá? Clicando sobre a forma, eu tenho aqui, né, através da ferramenta de movimentação, ó, eu posso clicar e arrastar. Essas linhas, né, obviamente são linhas para te orientar o posicionamento, alinhamento, altura, espaçamento, esse tipo de coisa. Você vai clicando, ela vai te mostrando. Ela vai te dando uma noção de posicionamento na página. Aqui eu tenho umas alças de seleção interna, né, com ângulos, né, para que você possa arredondar. Ó. Se eu clico e arrasto, eu mudo a disposição aqui, tá? Vou deixar mesmo. E eu posso também fazer isso através aqui, ó, desta propriedade rádios. Eu posso definir um ângulo aqui para ela, né? O canto, a rádios, ou para quem gosta de uma pronúncia mais sofisticada, radius, né? Então, aqui você define o ângulo, né, do canto aqui, se você preferir, ou pode vir diretamente aqui, ó, né? Aqui você pode colocar uma imagem, né? Você tem aqui, enfim, várias propriedades. Eu vou simular também aqui a nossa barrinha de menus, que nós temos lá no nosso Multiverso Saber. Vou criar um e vou duplicar, Ctrl D. Ó, reparem, pessoal, aqui eu tenho as camadas, layers, né, como parecendo um Photoshop. À medida que eu vou incluindo objetos, ele vai relacionando as camadas e os objetos aqui. Então, eu tenho, primeiramente, o frame, né? Eu tenho esse retângulo 1 aqui, que é o primeiro que nós criamos. E eu tenho o retângulo 2, que foi esse aqui que eu estou simulando a nossa barra de navegação aqui, ó. Que, a princípio, foi alvo de várias colocações, né? Enquanto vocês fizeram análise do layout, para substituir isso por outra coisa, né? E aí, né, como eu disse, beleza, o projeto é isso, né, melhorar. Aqui eu vou criar um e vou duplicá-lo. Só vou aumentar um pouquinho aqui para poder caber um texto aqui depois. Para duplicar, normal, pessoal, ao estilo PowerPoint, Ctrl D. Dupliquei várias vezes, eu vou simplesmente puxando, ó. Pronto. Como não vai caber todos aqui, eu vou deletar isso. Deletar os que estão a mais aqui.
Eu coloquei além da conta aqui. Bom, para ficar o espaçamento igual aqui, ó, vou selecioná-los, né? Selecionei todos e vou colocar um espaçamento igual entre as formas aqui, ó. Venho na parte de alinhamento aqui, ó. Alinhamento horizontal, alinhamento à direita, top, alinhamento vertical no centro. E eu tenho aqui, ó, mais opções. Clico aqui. Distribuir o espaçamento horizontal. Aí ele coloca um espaço igual aqui entre os objetos aqui, né? Para que a gente não precise repetir tudo na íntegra aqui, vou apenas acrescentar um elemento texto, aqui, ó, ferramenta texto. Vou colocar aqui o Multiverso do Saber, que é o nosso, né, o nome do nosso site aqui. Bom, à medida que eu acrescento o componente texto, aqui do lado direito eu tenho o painel de ferramentas. Lado inferior eu tenho aqui, ó. Eu acho que por conta da cor, né? Se para mim já aparece claro, repito para vocês aí duplicando a tela, aparece mais claro ainda. Aqui eu tenho texto, as propriedades do texto, tipo da fonte. Quais são as fontes que o Figma trabalha? Ele basicamente utiliza todas as fontes do Google Fonts, né? Obviamente, não é bobo nem nada. O Google, por ser uma ferramenta, uma plataforma meio que universal de internet hoje, se você tem um software, uma aplicação para a internet, você vai se basear por quem? Pelo Google, né? Então, ele basicamente carrega todas as fontes disponíveis no Google Fonts, tá? Tamanho da fonte. Vou mudar essa cor aqui da fonte. Baixar um pouquinho aqui. Só um minutinho. Essa ferramenta lembra bastante o Marvel que a gente citou, só que eu acho que o Marvel era um pouco piorado. Então, não sei se foi o João, se foi o Vitor que falou, eu acho que teve uma aula minha com a professora Andréia, não com vocês, com outra turma, que nós chegamos a usar esse Marvel, acho que uma ou duas aulas, mas eu particularmente não trabalhei com ele, né? E tinha um outro também, acho que é o Mosaic, que também faz essa parte. Como eu disse para vocês, se vocês procurarem agora no Google, né, por ferramentas de protótipo gratuita, vão aparecer várias, mas várias, várias, várias. Eu, depois de algumas que eu testei, confesso que não testei o Marvel, eu achei o Figma, assim, leve, né? Ele te dá alguns recursos, é lógico que eu achei o Adobe não é mais completo. O Figma consegue tudo que você faz no Adobe XD, você faz no Figma. O problema é que você tem que configurar primeiro, né? Os plugins, tudo isso você tem que configurar aqui antes. E no Adobe XD, ele já reúne, acho que as experiências de uso mais comuns e disponibiliza para você. Então, você não precisa ficar ajeitando isso, já está pronto. Porém, paga-se um outro preço, porque ele usa, né, muita memória, pesa bastante, então acaba inviabilizando, mas muito bom. E, assim, para esse tipo de teste aqui, quebra um galho, né? Para a gente, como eu disse, o nosso objetivo aqui não é desenvolver protótipos, né? É continuar com um projeto para a web, e o protótipo é parte integrante desse contexto, né? Então, aqui, vamos mudar a cor aqui, ó. Vou colocar uma cor aqui só para... Tá bem apagadinho, bem miojo isso aqui, né? Aquela coisa miojo numa segunda-feira de chuva, não tem nada melhor, vai isso mesmo. E aqui a mesma coisa, vamos colocar um texto pequenininho aqui só para projeto web aqui, rapidinho. Opa, não clicou, não foi? Projeto web. Vamos diminuir esta fonte aqui. Ficou muito pequeno. Ó, eu não preciso mandar alinhar nada, ele já mostra para mim aqui, ó,
Ele te dá um posicionamento. E é a mesma coisa. Faço de novo aquela mesma questão aqui, duplico, trago para cá, depois modifico. Ele automaticamente já coloca. Seleciono todos aqui e vou alinhar pelo mais baixo aqui, ó. Pronto. E depois só corrige aqui o texto. Vou colocar aqui GSO só para termos um texto aqui. IMC. E redes. Lógico que aqui a gente precisa, não apresentaria isso como um protótipo para o cliente, até mesmo porque se o objetivo maior aqui, né, é repaginar, né, eu não vou fazer um protótipo igual, né, porque igual eu não faria, ele já está dessa forma. Eu estou apenas reproduzindo aqui para vocês para mostrar a eficiência do layout aqui, da praticidade. Mas, né, e como também já comentamos aqui, não vou passar isso para vocês fazerem fora do horário de aula. Na próxima semana, o objetivo da aula vai ser a gente utilizar o Figma ou a ferramenta que vocês quiserem para vocês criarem um protótipo de repaginação do meu site. E aí nós teremos cumprido uma outra etapa do nosso projetinho, que é a parte de prototipação. Beleza? Pessoal, voltando aí para vocês. Sobre essa questão aqui do protótipo, através do Figma, a questão de prototipagem, tudo bem. Mostrei uma apresentação inicial aqui que já estava disponibilizada para vocês na aula passada. Comentamos sobre a aplicação do protótipo, né? Para que a gente usa um protótipo? Apresentamos o Figma como uma ferramenta para tornar isso possível, deixando claro como uma exposição e não como uma imposição. Vocês podem usar o Figma como podem usar qualquer ferramenta que preferirem. Aqui, o percurso escolhido é o que menos importa, tá? O importante é chegar no destino final. Alguma pergunta, alguma dúvida, gostaria de perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, estou e sou todo ouvidos. Nada? Tranquilo, acho. Beleza, então. Tranquilo. Bom, pessoal, não tendo dúvidas, perfeito. Como disse, tivemos aí 2 semanas offline, estamos retomando, né, reiniciando aí o nosso trabalho. Temos aí um mês de junho pela frente, mas praticamente 4 semanas no máximo. Temos que gerar aí pelo menos mais 2 menções, né, porque nós já tivemos um conselho intermediário em abril e teremos o conselho final agora no mês de julho, né? Então temos que gerar 2 menções. Já assumi a responsabilidade com vocês aqui de não passar nada para fazerem fora do horário de aula, para não concorrer com o tempo que você já tem ocupado. Então, na semana que vem, faremos uma atividade sobre isso, durante o horário da aula, tá? Que aí nós vamos gerar a primeira, e daqui até as próximas semanas geraremos pelo menos mais uma, né? Porque são no mínimo 2, não significa que tem que ser 2, mas no mínimo 2, né? E eu espero que dentro do nosso conteúdo aqui, que não é um conteúdo complexo, gente, na verdade, a parte de projeto, ela dá suporte ao desenvolvimento de modo geral. É que, talvez, né, para nossa... Professor, já não tem a menção da pesquisa de opinião que você fez em maio, para a gente fazer? Perfeito, João. Pesquisa de opinião... Tá certo, tem a pesquisa de opinião, sim, tem mais essa aqui, então nós teremos pelo menos 2, né? E aí talvez a gente faça mais uma, até para dar a possibilidade para aqueles que de repente perderam alguma coisa, ter aí uma terceiro instrumento de avaliação. Mas de qualquer maneira, bem lembrado, João, perfeito? Então, temos aí ainda mais 4 semanas em média. A gente sabe que o tempo vai passando e as coisas vão se afunilando, então, assim, aqueles que porventura tiverem, que não é o nosso caso, acho que nós não temos nenhum problema, assim, em relação à menção, em relação à falta. Então, se até aqui caminhamos bem, não tem por que nessa reta final a gente deixar a coisa descambar, né? Então, a gente espera terminar esse semestre da melhor forma possível e, né, vamos dando sequência da mesma maneira. Não tendo perguntas, chegamos a um acordo aqui, consegui passar a informação e vocês receberam daí.
Vou finalizando por aqui, tá ok? Agradecendo a atenção de vocês, né? Lamento, né, que os colegas que não estão conosco aqui, mas sabemos que final de semestre é mais ou menos assim. Vou interrompendo a gravação,